pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gerebe de História. Nossa aula de hoje nós iremos refletir sobre dois contextos muito interessantes, mas que acabam, na verdade, fazendo um matrimônio: direitos e trabalho. É evidente que existe uma historicidade dessa relação entre direito e trabalho. E é isso que nós vamos refletir na aula de hoje. Analisar a historicidade não só do trabalho, mas a historicidade também dos direitos trabalhistas. Quando se fala no primeiro momento da chamada historicidade do trabalho, porque há uma história do trabalho, e é importante que a gente possa observar isso, notem bem que em nossa sociedade, quando você fala de trabalho, o trabalho, inclusive, é motivo de orgulho para aqueles que têm. Infelizmente, a sociedade brasileira atual, nesse exato momento, segundo estimativas do IBGE, nós temos mais de 11 milhões de desempregados no Brasil. Segundo as estimativas oficiais do IBGE. É provável que se tenha muito mais, porque muitos não aparecem, inclusive, nessas estatísticas do IBGE, porque deixaram de procurar trabalho. Se cansaram. Procuraram, não encontraram, cansaram. Eu acredito que hoje o Brasil, segundo algumas estimativas que são feitas por outros estudos por fora, não oficial, como a do IBGE, mas acredita-se que o Brasil tem aproximadamente de 14 a 15 milhões de desempregados, né? Principalmente com a pandemia, que a situação, evidentemente, ela piorou ainda muito mais. Imagine você para esses milhões de brasileiros que hoje estão sem trabalho. Esses milhões de brasileiros que não têm um trabalho que sirva como uma espécie de um documento emancipatório. Um documento que garanta para eles a liberdade. Porque o trabalho ele acaba sendo um documento emancipatório. Ele acaba sendo um documento que basicamente vai garantir a liberdade. Afinal de contas, quem trabalha adquire direitos morais. O indivíduo que trabalha em nossa sociedade, ele vai adquirir direitos morais. Direitos morais que só se consegue admitir para quem desenvolve uma função econômica dentro da sociedade. A partir do momento que eu desenvolvo uma função econômica e o trabalho vai me levar a desenvolver essa função econômica dentro da sociedade, eu passo a ter direitos morais. E isso acaba sendo, de certa forma, motivo de orgulho, né? Uma espécie de um documento de liberdade nas sociedades atuais. Mas é preciso observar que, historicamente falando, trabalho já foi sinônimo de escravidão. Trabalho já foi sinônimo de servidão. Trabalho já foi sinônimo de falta de capacidade intelectual. Quando você olha para a história das sociedades da Antiguidade Clássica, na Grécia e na Roma Antiga, nós vamos observar que, por exemplo, o trabalho manual, e aqui está se falando do trabalho manual, o trabalho manual ele era destinado àquelas pessoas que não tinham habilidades técnicas. Os indivíduos que não tinham habilidades técnicas, eles exerciam nessas sociedades o chamado trabalho manual. Eles não, por exemplo, eram considerados como cidadãos. Eles não tinham direitos políticos de cidadania. Até mesmo atividades artísticas, muitas das vezes, eles tinham dificuldades de exercer essas funções. Então, trabalho na antiguidade já foi sinônimo de escravidão, já foi sinônimo de servidão, já foi sinônimo de falta de capacidade intelectual. Principalmente quando você vê essas sociedades antigas. Observe que a ideia que se tem de que cumprir um papel, se cumprir uma função no mundo trabalhista traz dignidade, que o trabalho vai trazer dignidade, essa concepção é uma concepção moderna.
que ela teria tido as suas origens ali com o chamado calvinismo. As suas raízes estariam no calvinismo. A ideia de que o trabalho dignifica o homem. Porém, essa definição de quem exerce o trabalho basicamente é um indivíduo que tem dignidade, essa definição, associar o trabalho à dignidade do indivíduo, isso é fruto das revoluções industriais. A industrialização, a partir do século XVIII, porque ela começa ali na Inglaterra, no século XVIII, a industrialização, na verdade, ela define muito bem essa ideia de que o trabalho está associado a quem exerce dignidade. Ou seja, a industrialização ela vai trazer um novo tipo de convivência social. Ela acaba, na verdade, dignificando, definindo a dignidade do trabalho. Observe que, a partir da industrialização, a partir do processo industrial, era necessário estar buscando um outro motivo além do sustento ou da vontade de Deus para o trabalho. A industrialização ela vai permitir isso. Até porque, com a industrialização, a atividade trabalhista, a atividade laboral, ela passa, então, a empregar o quê? Valores morais e sociais. Para quem, evidentemente, trabalha. Para quem trabalha, passa a ter valores a partir da industrialização morais e sociais. E, consequentemente, para quem não trabalha, não teriam esses mesmos valores. Então, observe que a industrialização, ela define muito bem essa ideia de que o trabalho está associado à dignidade. O trabalho, ele é fruto de indivíduos que adquirem valores morais, que possuem, melhor falando, valores morais. Mas é preciso observar, historicamente, que essa mesma industrialização que está dignificando o trabalho manual, que está associando os valores morais ao indivíduo que trabalha, essa industrialização ela vai nos trazer condições de vidas precárias para os trabalhadores, operários, principalmente ali na Inglaterra, da segunda metade do século XVIII e do início do século XIX. Não só na Inglaterra, mas em outros países que também vão viver a experiência da industrialização. Então, nós temos aqui precárias condições de vida e de trabalho dos operários, desses homens que teriam valores morais, que seriam dignos por estar trabalhando, mas em contrapartida, esse trabalho ele vai trazer condições extremamente precárias, principalmente para esses operários urbanos que estão surgindo aí com a industrialização. Observe que eles estavam expostos ao quê? À fome, estavam expostos aos mais diversos tipos de doença, como é o caso da cólera, tá? Viviam em cidades que basicamente eram formadas e que tinham um grande fluxo de trabalhadores, inclusive provenientes do campo, que buscavam uma nova forma de subsistência. Os primeiros operários, eles não tinham férias remuneradas, eles não tinham direito a descanso semanal, eles não tinham direito a um salário mínimo, a uma carteira assinada, a uma assistência social. Então, as fábricas literalmente pareciam chiqueiros, eram insalubres, as condições de vida e de trabalho dos operários do início da Revolução Industrial eram extremamente precárias, apesar da ideia que a industrialização está trazendo de que quem é trabalhador, ou seja, o operário, ele deve, evidentemente, ficar exaltado porque ele tem valores morais, porque ele está trabalhando. E ele deve, evidentemente, se valorizar por isso, porque ele é digno para quem não está trabalhando e não tem, evidentemente, esses valores morais. Mas é preciso observar que esses trabalhadores, eles tinham uma vida extremamente precária. A partir de muitas lutas por direitos, é que esses trabalhadores vão conseguir
com o passar do tempo, garantir direitos, evidentemente, trabalhistas. Direitos que possam melhorar a qualidade de vida e de trabalho. Ao longo do século XIX e XX e até os dias atuais, os trabalhadores lutam por esses direitos. Direitos que possam trazer melhores condições de vida e trabalho. E aí nós temos a historicidade dos direitos trabalhistas. A partir dessas lutas, nós teremos uma historicidade dos direitos trabalhistas. E quando se olha para a historicidade ou para a história dos direitos trabalhistas, vai se observar os movimentos de resistência que vão surgir na Inglaterra a partir da industrialização. A partir da industrialização, no final do século XVIII, no começo do século XIX, na Inglaterra, nós teremos o surgimento de vários movimentos de resistência de trabalhadores ingleses, buscando combater o lastro de injustiças sociais deixados pela industrialização, buscando combater a precarização do trabalho, das condições de trabalho e de vida desses operários. Nós teremos vários movimentos de resistência. Ainda no final do século XVIII, nós vamos ter um grupo de ex-artesãos que vão quebrar máquinas através do movimento ludista, acreditando que, quebrando máquinas, eles poderiam parar aquela industrialização que precarizava as suas condições de vida e trabalho e voltar para a velha produção manufatureira. E foram, inclusive, criminalizados por isso. O movimento ludista acabou sendo criminalizado pelo Estado inglês. Nós tivemos também na Inglaterra, no começo do século XIX, nós vamos ter o chamado cartismo, o movimento cartista, onde os trabalhadores urbanos ingleses vão protestar, vão fazer greve pacífica e vão lutar não só por direitos trabalhistas, mas vão lutar também por direitos políticos. Nós vamos ter também o sindicalismo, os chamados trade unions, os sindicatos ingleses, que vão surgir ainda na primeira metade do século XIX, que vão buscar articular relações diretas com os patrões numa tentativa de proteger os trabalhadores. Então, falar do ludismo, falar do cartismo, falar do sindicalismo, é falar da luta dos trabalhadores pelos seus direitos, por direitos a melhorar a sua qualidade de vida, por direito a melhorar as suas condições de trabalho e até mesmo por direitos políticos. Observe que diante dessas lutas, o Estado ele começa a se preocupar com essas reivindicações. E o Estado, diante disso, ele começa, de uma forma bem paliativa, ele começa a assegurar alguns direitos trabalhistas. Na Inglaterra do século XIX, nós iremos observar claramente isso. O Estado, diante de toda essa mobilização, o Estado garantindo alguns direitos trabalhistas, numa forma até de tentar minar esses movimentos. Garantindo, por exemplo, uma diminuição da jornada de trabalho, que era diária, de 12 a 14 horas, no início da industrialização, garantindo uma diminuição dessa jornada para 10 horas. Outra coisa, aceitando representantes de trabalhadores urbanos no parlamento inglês, que foi uma das principais exigências do movimento cartista. Então, de uma forma paliativa, pouco a pouco, o Estado, diante dessas pressões, eles começam a fazer uma série de quê? De aberturas. Um dos primeiros grandes exemplos que se tem na história, basicamente do trabalho, né, como uma questão social, vai ser no México de 1917. O México da época da Revolução Mexicana. Em 1917, surge no México uma Constituição, no governo do Carranza, uma Constituição, e essa Constituição, que é a Constituição de 1917, ela vai trazer alguns artigos, algumas normas, algumas leis,
que vão, inclusive, ter direitos trabalhistas, que vão assegurar direitos trabalhistas, como, por exemplo, a diminuição da jornada de trabalho para 8 horas diárias, além de estabelecer um salário mínimo. Observe que a Constituição mexicana de 1917, que na verdade foi um desdobramento da Revolução Mexicana, de 1910, 1911, que derrubou a ditadura oligárquica no México. Então, o desdobramento desse processo revolucionário foi justamente o quê? Uma Constituição que já traz algumas normas que garantem direitos sociais, direitos trabalhistas, como diminuição de jornada de trabalho para 8 horas e até mesmo a salário mínimo. Na Alemanha, por exemplo, em 1919, na Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, a Alemanha republicana, a Alemanha da República de Weimar, na verdade, a Alemanha, o governo alemão, o governo republicano, ele vai garantir alguns direitos sociais. Em 1919, você percebe ele garantir alguns direitos. Inclusive, esses direitos trabalhistas, garantidos pelo Estado republicano alemão, logo após a Primeira Guerra Mundial, eles acabam seguindo as convenções da famosa OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que foi estabelecida depois da Segunda Guerra Mundial. Olha só, ele já seguiu determinação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, inclusive que fazia parte do Tratado de Versalhes, tratado que a Alemanha foi obrigada a assinar e que buscava, inclusive, uma relação tripartite entre governo, trabalhadores e organização de empregadores. A gente claramente já vai observar que a própria República Alemã de 1919, ela já vai trazer direitos sociais, garantidos inclusive pela futura OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e mostrando ali um diálogo entre governos, a organização de empregadores e trabalhadores. Observe que no caso do Brasil, a grande maioria das leis trabalhistas no Brasil, elas acabam sendo pautadas na relação entre grande capital e trabalhadores. No Brasil, a gente observa claramente isso. Apesar de saber que a legislação trabalhista ela vai ser organizada pelo Estado populista. O Estado populista é que vai organizar as primeiras leis trabalhistas no Brasil. O Estado varguista, inclusive, consolida essas leis no momento de ditadura do Estado Novo, através da CLT. Claramente se observa isso. E os direitos trabalhistas, observe no Brasil, eles emanam da ideia de uma vida digna, né? Basicamente uma vida digna para poder equilibrar essa relação, que é justamente o papel que, por sinal, a Organização Internacional do Trabalho ela toma para si nos dias atuais. Então, observa-se que há toda uma luta histórica por direitos trabalhistas. E essas lutas, elas continuam até hoje. É preciso que a classe empresarial, seja ela privada ou pública, ela tenha o entendimento que lutar por direitos trabalhistas não é algo novo. A luta por direitos trabalhistas é a luta para se ter dignidade, a luta para se ter valores morais. A dignidade não está em apenas trabalhar. Os valores morais, eles não estão em apenas em eu trabalhando. A dignidade, os valores morais estão na forma como nós, trabalhadores, você, trabalhador, trabalhadora, é tratado. Pela valorização profissional que você tem que ter, inclusive no que diz respeito aos aspectos da remuneração. Isso garante dignidade. Isso garante valores morais. Não apenas ao simples fato de você trabalhar. Então, a luta dos trabalhadores é legítima, é legal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.